Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Samuel Gonçalves aqui, terceira edição do podcast 30 Mais Nunca Mais. Hoje eu trouxe uma pessoa que, para mim, é uma mulher incrível. Ela é mãe, ela é esposa, ela é ex-professora de matemática que resolveu mudar de vida e transformar a vida das pessoas criando método. Eu queria saber um pouco mais sobre isso. Eu trouxe Mari Coelho aqui para mim. Muito obrigada, Mari, toca na minha mão que agora o bicho vai pegar. Agora acabou. Já era. Tem Fala mais, Mari. Você fala demais, mas você fala coisa boa, velho. Mari, obrigado por estar aqui, viu, comigo. Você, mora aqui no meu coração. Eu queria te dizer que, pra mim, você é uma das pessoas que me inspira muito, tá? Porque você é multifacetada. Você faz de tudo, resolve a vida dos outros, inclusive a minha, que resolveu pra caramba. E assim, eu quero que você fale um pouquinho pra mim como é essa história de método que você resolveu mudar completamente tua rota, mudar completamente o teu jogo lá atrás, e hoje você, nada mais, nada menos, você facilita a vida das pessoas, você transforma o complexo em simples. Como é isso? Vamos lá. Muito obrigada pelo convite, muito prazer a todos que estão aqui nos acompanhando. Eu vou te explicar o que foi que eu pensei, o que foi que mudou minha chave, né? Eu sou educadora, eu dei aula há 16 anos. E o que eu fazia em sala de aula? É como se eu abrisse a cabeça do aluno para colocar o conteúdo ali dentro. A minha virada de chave foi só mudar a seta. Na empresa, eu abro a cabeça das pessoas para tirar o conteúdo ali de dentro. Então, o fato de eu saber ensinar as pessoas me permite organizar a ideia do outro para transformar o conhecimento dele em produto. E a minha sacada foi dar um nome para isso, que é o nome de método. Eu falo que o que vale não é o que a gente sabe fazer, é o que a gente faz com aquilo que a gente sabe fazer. Porque de ideia o mundo está cheio, mas de solução, pouco. Na verdade, você simplificou. Você consegue, na realidade, extrair o melhor de cada um e fazer com que o que a gente sabe seja transformado em algo útil para alguém ou para uma grande quantidade de pessoas. Isso aconteceu comigo, que você me ajudou. Isso acontece com muita gente aí, inclusive você tem conexão com muitas pessoas incríveis aí, né, que a gente conhece, e depois a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria que você me dissesse hoje, agora, quer dizer, como foi que você começou e qual foi a primeira vez que você começou a trabalhar criando método para alguém? Tá, vamos lá. Eu, a vida toda, parecia que eu sabia fazer tudo, e a sensação que eu tinha é que eu não era boa em nada. Sabe aquela pessoa que se destacava em várias áreas, mas parecia que não era especialista em uma? Porém, mesmo assim, eu comecei a vida. Eu ganhei um concurso de poesia com 9 anos, mas acabou que eu fui ser professora de matemática. Não tem nada a ver, né? Poesia com matemática... É isso aí. E de alguma maneira, era como se eu tivesse esquecido do meu talento, tá? Só que, na verdade, eu posso esquecer do meu talento, mas o meu talento não se esquece de mim. Ele tá o tempo todo se manifestando em tudo que eu faço. O nosso talento, ele tá ligado a como a gente faz as coisas, não o que a gente faz. Você pode mudar de profissão, mas a sua essência estará em tudo que você realiza. Só que eu não tinha essa consciência. E aí eu fui fazendo. O que acontece? Quando você tá fora da sua essência, chega um determinado tempo que você se sente limitado. E eu falo que o que atrapalha as pessoas é essa limitação. Então eu estava em 2019 em sala de aula, querendo fazer mais pelos alunos, e eu não podia, porque o ambiente não permitia, porque era proibido, e vários outros motivos, mas que de alguma maneira eu me sentia limitada. Não era pelo resultado financeiro que eu tinha, mas era pela impossibilidade de transformar as vidas da maneira que eu gostaria. E aí eu fui buscar fazer alguma coisa. Fui buscar me encontrar, quem eu era, fui prestar concurso, fazer várias coisas. E aí eu fiz um curso. E nesse curso, pra mim, ele foi muito importante. Porque a pessoa perguntou assim pra mim: Mari, o que você faz bem, que você faz bem desde criança? E aí eu me lembrei das poesias. Eu falei, eu escrevo. A pessoa falou assim, mas você não é professora de matemática? Eu falei, então, mas você me perguntou o que eu sou boa, não o que eu sou formada. E quando eu apresentei o que eu escrevi, eu fui convidada para escrever para essa pessoa. Sem entender muito bem o que eu ia fazer, querendo apenas ali, sei lá, recuperar o investimento que eu tinha feito, eu perguntei assim, qual que é o nome disso? E a pessoa me falou, Ghostwriter. Eu falei, eu não vou ser isso. Como assim? Eu falei, qual que é a tradução livre? Escritor fantasma. Você conhece algum? Não. Eu falei, por que eu vou ser a primeira? Então, naquele momento, eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. E saber o que você não quer também é um caminho. E aí eu comecei uma jornada. Quando eu fiz o primeiro projeto, eu falei assim, posso mudar um pouco do jeito que você me explicou? A pessoa falou, pode. Eu fiz o primeiro livro em uma semana. Uma semana? Uma semana.
E aí eu percebi que o que eu fiz com o livro, eu podia fazer em livros, além de livros, né, apostilas, cursos, treinamentos, votos de casamento, músicas. Eu entendi algo ali, mas que eu não tinha muita clareza. E aí eu comecei um movimento de busca de me encontrar. Mas eu não parei de trabalhar. Eu tinha um mercado, tinha uma dor que eu consegui resolver, eu comecei a fazer essa solução mesmo para as pessoas. E conforme eu estava em movimento, eu falava assim, olha Samuel, eu consigo fazer isso para você. O que eu percebi? A reação das pessoas. Isso existe? Sério? Como assim? Como que eu não te conhecia antes? Nossa, eu nem sabia que isso existia. E aí que eu me dei conta que aquela solução que eu tinha encontrado, eu inventei aquilo. Só que para mim era muito fácil, porque em sala de aula eu fazia isso todo dia. É praticamente um livro por dia, porque você tem que fazer prova, você tem que pensar em estratégias, você tem que ensinar. Porque um bom professor, ele não cria apenas uma aula, ele cria uma aula que tira as dúvidas de todos os alunos. Então, se eu estou explicando de um jeito, o aluno não entende, eu falava, e aqui, e aqui, e aqui. Então, o tempo todo, o professor está resolvendo um problema. Imagina uma professora de matemática. Sim. Então, a minha sacada foi entender que a minha habilidade de resolver problemas, ela ia além da sala de aula. Eu podia trazer soluções para as pessoas trazerem um conhecimento para o mundo. E aí foi a virada mesmo de chave. Nesse processo, nesse movimento, eu não tinha muita clareza que eu era boa, que o meu talento era especial, que as pessoas pagariam por isso. E por que eu vivi isso? Porque hoje eu resolvo isso nas pessoas. Eu viro e falo assim, Samuel, explica pra mim isso. Daí você explica, eu falo, muito bom. Você fala, sério? Mas isso é simples. O que é simples pra você pode mudar a vida de alguém. Porque eu vivi isso. E aí você perguntou, mas Mário, como que você organiza? De uma maneira rápida. O que eu descobri? A nossa maior conexão com Deus está na nossa intuição. Então, se eu te fazer uma pergunta e você me responder, essa é a resposta. Você não tem que pensar melhor. Porque é aquilo que está no seu interior, né? É aquilo que está ali. Quer um exemplo bem simples? As pessoas sempre falam assim, nossa, Mari, eu tenho vontade de organizar um curso, eu tenho vontade de fazer um livro, e eu nem imagino como começar. Você concorda que você ensina o que você faz da maneira que você faz, né? Sim. Aí imagina que você vai encontrar com um amigo seu que você não vê há um mês, vocês vão sentar pra, sei lá, tomar uma água, né? Porque você não vou falar outra coisa aqui, porque médico toma água, um café no máximo. E aí você encontra com ele. Qual que vai ser a sua fala? Você vai sair falando ou você vai falar assim, amigo, eu tenho que pensar melhor o que eu tenho que te contar, porque eu preciso organizar minhas ideias. Ou você sai falando? Você sai falando, você não pensa. Na hora. Você sai, é assim, chega um paciente pra você atender, fala, doutor, tá acontecendo isso, eu tô com essa dúvida. Você vai lá e resolve, Não tem tempo, tem que vir na hora aqui, na hora. Saiu, colocou pra fora e resolveu. E por que quando é pra algo externo, você tem que pensar melhor? Qualquer pessoa pode Entende? gerar um método para resolver alguma coisa? Qualquer pessoa pode ser seu cliente, por exemplo? Qualquer pessoa pode ter um método, desde que ela já tenha tido o resultado daquilo que ela vai ensinar. Tá. Faz sentido? Faz sentido. O que difere um produto de um produto de resultado é você criar um produto de algo que você já teve resultado. Então, por exemplo, você emagreceu, você pode fazer um método de emagrecimento. Nem que seja para você ser a pessoa que vai falar dos desafios do emagrecimento. Você sabe fazer um frango acebolado? Pode fazer um método de um frango acebolado. Saquei. Entendeu? Qual foi o método mais esquisito, mais estranho que você lembra que você elaborou aí junto com alguém? Não vou falar esquisito, mas teve um que a gente fez que me marcou que foi bem diferente, que foi do Claudinei, que ele fala como cuidar de um curral. Pô, esquisito, mano. Não, é diferente. É diferente, esquisito aí. Porque, eu não acho que é esquisito, mas o que pra mim foi especial? Porque mostrar que não tem um limite, sabe? Uhum. A pessoa que ela tem uma habilidade, ela pode ajudar qualquer outra pessoa que tem aquela necessidade. E isso facilitou a vida dele. Demais, ele já ensinava sobre isso, já tinha resultado, aí ele foi organizar isso num material para trazer mais autoridade, visibilidade e aderência para o público dele. Eu ia entrar nesse assunto agora. Então, você trabalha trazendo autoridade para as pessoas, né? Você trabalha gerando vamos dizer, um produto, algo que essa pessoa possa utilizar para ter uma percepção de valor do público maior. Assim, isso daí é um dos benefícios, né? Por exemplo, quais são os benefícios de você ter um livro? Legado, autoridade, percepção de valor,
registro Números, né? do seu conhecimento, aí vai Isso. depender. Qual que é o benefício de você ter um material didático? Vamos lá, você é médico, imagina você com um planner de acompanhamento do processo. Imagina você na sua clínica com uma apostila, um guia de antes e depois de todos os processos, relatos e depoimentos das suas pacientes. Aí arrumando mais produto pra você. Absurdamente transformador isso aí, porque vai mostrar antes e depois, você vai encontrar ali um E resultado. você tá num ambiente seguro que ninguém vai falar, poxa, não pode. Isso. O médico não pode, mas você tá dentro da sua clínica. Isso, você pode fazer ali o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Da mesma Isso. maneira que talvez você possa colocar imagens na televisão, não sei. Aham. Então, as pessoas veem isso de uma maneira diferente e elas não sabem como criar isso. Por quê? Porque isso tá muito ali na área de ou é muito difícil, ou você tem que ficar a vida toda, ou talvez você tem que ter, sei lá, nem sabia que isso era possível, e quando descobre que é possível, nem sabe como fazer. Eu já participei de alguns eventos, algumas imersões, masterminds, que você tava lá e você contribuiu lá ali na frente de todo mundo e, assim, eu vejo seu raciocínio, seu pensamento é muito rápido, a resolutividade de problemas é muito rápido. O que é que você faz aí pra sua cabeça ficar tão rápida desse jeito? Essa alimentação, atividade física, suplementa alguma coisa? O que é isso aí? Ou sempre foi desse jeito? Isso é treinável, né? Isso é treinável. Eu sempre fui, assim, eu tenho esse perfil, eu sou uma pessoa impaciente. E eu até lembro que uma vez o Joel... Posso rir agora? Pode. Uma vez o Joel falou assim pra mim, Mari, você é a única pessoa que eu conheço que usou a impaciência a seu favor. A única pessoa que eu conheço, porque normalmente as pessoas se perdem nisso. Então, eu sou uma pessoa impaciente, muito impaciente. Eu não sou ansiosa, eu sou impaciente. Entende a diferença? Total. Por exemplo, aí tem uma viagem amanhã, eu não vou ficar acordada à noite. Mas eu quero o resultado, né? E muitas pessoas são assim, mas poucas admitem que são assim. Mas você descobriu isso em você ou você foi treinando isso desde lá de trás até agora? Tá, eu sou impaciente desde criança e eu sou acelerada. Então eu tenho duas coisas assim. Só que ao mesmo tempo eu sou muito prática. Então eu fui estudar matemática. Então a matemática ela já traz essa visão organizada de todo esse processo. A minha sacada foi conseguir ensinar isso para as pessoas. Faz sentido? Total. Por exemplo, hoje o Fabiano, que tá trabalhando com a gente, perguntou para mim, ele assistiu a uma reunião que eu fiz, que por sinal foi com a Lid, Sim. que eu pedi para eles acompanharem. Ele falou, Mari, você fala muito rápido, raciocínio muito lógico, esperta, mas organizado e faz sentido. E aí a gente precisava responder uns clientes, eu mandei um áudio e já tirei. Eu falei, o que aconteceu? Eu mandei um áudio de 1 minuto, organizei tudo, direcionei. Porque a minha cabeça funciona assim. Eu precisei ser treinada. Eu dei aula há 16 anos. E numa sala de aula, você não pode errar. Se eu erro no primeiro dia de aula, eu perco o ano inteiro com aqueles alunos. E você deu aula de algo exato, né? De uma matéria exata. Sim, só que eu comecei a dar aula muito cedo. Eu tinha 17 anos. Eu dava aula para pessoas mais velhas do que eu. Eu dava aula em ambientes hostis. Hoje, com essa carinha de criança que em breve vou ficar um pouco mais rejuvenescida, porque eu estou sendo cuidada pelo melhor de todos. Mas você imagina eu com 17 anos. Eu tinha cara de muito mais nova. Você imagina a minha agitação com 17 anos. A minha inquietação, a minha impaciência. Então, eu sou uma pessoa muito expansiva. Em sala de aula, eu tive que aprender a lidar. Então, é muito rápido. Eu tinha alunos que não iam o ano todo. Eu dava aula no estado, na prefeitura. Então, eu tinha que aprender a ensinar um conteúdo, desenvolver aquele conteúdo e avaliar na mesma aula, porque eu não sabia se ele ia voltar amanhã. Essa tua impaciência, ela te prejudicou, por exemplo, ou exacerbou, aumentou demais ali, por exemplo, sintomas de TPM, esses períodos assim, mais de oscilação hormonal, chegou a prejudicar muito até a própria alimentação. Quem é muito impaciente tende a ser compulsivo, né? Eu não posso admitir isso em ambientes assim, né? Mas eu vou admitir. Eu vou falar no passado, eu gostava muito de doce, porque eu estou trabalhando para não gostar mais. A minha impaciência, ela atrapalhava a minha TPM se eu não estava com a alimentação adequada. Eu não sei se eu posso contar aqui, mas eu acho que posso. Eu já fui bem gordinha. Já cheguei a perder 25 quilos. Sim. Só que eu não tinha consciência que eu era tão gordinha. Porque eu tenho um biotipo que eu engordo por inteiro. Então, você olha, eu não tenho barriga, eu não tenho papo, eu não tenho nada caindo. Parece que é bem distribuído. Sim. Por um lado é bom, mas por um lado é ruim, que você demora pra perceber. Então, uma adolescente que tá assim, não percebe. Eu fui perceber que eu estava com problemas de peso porque eu tive pressão alta. E eu fui num médico muito educado que virou e falou assim pra mim: o seu problema não é pressão alta, o seu problema é gordura. Você precisa emagrecer.
Aí ele foi e deu um remédio assim pra mim e falou assim, toma aqui um remédio, porque o tamanho que você tá, você não vai conseguir fazer dieta. Isso faz quanto tempo? Ah, eu devia ter o quê? Uns 20 anos, 21 anos, um pouquinho de tempo, né? Uns 15 anos atrás. Certo. E aí, o que aconteceu? Daí eu falei, não, eu não quero. Se eu preciso fazer isso, eu vou fazer. E eu fui numa Nutri na época. E eu falei pra ela, olha, eu quero emagrecer pra sempre. E eu falei pra ela, eu quero perder 10 quilos. Enfim, no fim eu perdi 25. E eu fui, assim, tranquilamente ajustando a alimentação. Eu descobri pela primeira vez o que era uma beterraba. E assim, eu virei quase que especialista em tudo. Porque nela, uma vez por semana, tudo eu perguntava. E eu consegui emagrecer sem precisar necessariamente de algum auxílio externo. Mas por quê? Eu tava com o meu metabolismo perfeito. Eu tava com uma motivação muito forte. E, enfim, eu tava e consegui. Só que, nesse processo que eu me alimentei bem, que eu percebi que eu não tinha mais TPM. Porque antes eu sempre tinha. Sim. Eu tinha TPM, eu tinha cólica, eu ia parar no hospital por causa de dor de cabeça. Quando eu ajustei a minha alimentação, eu percebi que eu não tinha mais nada disso. E aí eu sentia que quando eu saía da dieta, não é nem eu sair, né? Quando eu tinha quadros que eu tava com a alimentação desregulada, isso influenciava aí o meu período. Mas hoje, que você perguntou se eu tomo alguma coisa, quando a gente fala assim de tomar, eu tô fazendo um acompanhamento com um médico especialista que ajuda você a rejuvenescer, melhorar melhorar o metabolismo, intestino, sono. E hormônios. E hoje eu tô fazendo eu posso falar reposição? Pode, reposição hormonal? Reposição hormonal. Porque é só do que falta, né? Tô Isso. fazendo reposição hormonal. Tô tomando suplementação, magnésio, beta-alanina e creatina. Eu creio que tem ômega 3 ou complexo B no meio também, se não me falha a memória, mas é porque eu não consigo lembrar, mas creio que tenha isso. Tem alguns suplementos. Sim. Mas o que pra mim foi interessante? Eu sou muito paciente. Como eu sou muito paciente, eu não tenho um perfil de pessoa estressada. É engraçado, né? Tipo, tá caindo o mundo, eu tô assim, vai dar tudo certo. Sim. Tá caindo o mundo. Mas você tem medo de engordar. Que você passou por esse trauma. Isso eu tenho. Mas eu não posso admitir, porque tudo que você tem medo, você atrai, né? Não foi o doutor lá que traumatizou, será? Que disse, isso aqui é a gordura. Não, sabe por quê? Você ficou com aquele... Não, sabe o que traumatizou? Quando eu decidi emagrecer, eu olhei pro espelho e falei assim, eu nunca mais vou voltar a ser assim. Entendi. Então, eu falei, daqui pra frente é só melhorar. Naquela época era mais fácil emagrecer, você tinha 20 e poucos anos, hoje já é um pouco mais difícil emagrecer, porém, quando se faz reposição hormonal, reposição de nutrientes, como que você falou agora, o magnésio e até algumas vitaminas, como a vitamina D, algumas vitaminas do complexo B, como por exemplo o B2, B3, B5, B6, B9, essas vitaminas elas ajudam bastante, primeiro ao cérebro funcionar melhor, depois ao teu intestino desinflamar, absorver melhor os nutrientes e fazer com que o teu corpo funcione de uma forma mais rápida. Então por isso que hoje a gente precisa, muita gente precisa fazer algumas reposições, não é porque a gente não se alimenta bem, a gente se alimenta bem, só que nem sempre a gente absorve o que a gente alimenta, nem sempre a gente está absorvendo direito da forma correta que a gente está se alimentando. Então, o motivo das suplementações e da reposição hormonal nada mais é do que o quê? Tornar o corpo mais forte, tornar o corpo mais ágil, tornar o corpo mais produtivo para que chegue um momento em que você não sinta falta daquela época lá de trás que você emagrecia mais rápido, sabe? Agora, esse período de reposição hormonal é um período em que a gente tem que mudar bastante a mentalidade da gente relacionada não só ao alimento, sabe? Mas é relacionada ao todo, ao que é que pode me influenciar a aumentar de peso e que também ao que é que pode me desfocar para que eu possa desmantelar, vamos chamar assim, todo o meu metabolismo. Vou dar o exemplo do doce. O cara faz tudo direitinho, suplementa, faz reposição hormonal, faz isso, faz aquilo. Mas ele tem vontade, a mulher tem vontade de comer o doce no período da TPM, por exemplo. Pronto, aquele docinho que ela comeu, não que vai prejudicar um dia, mas se ela faz de uma forma frequente, o intestino vai inflamar. E quando você tem mais assim, uma certa, vamos supor que você tem 30 e poucos anos, é diferente de ter 20 e pouco. O intestino com 30 e pouco inflamado, ele absorve muito menos do que o intestino com 20 e pouco inflamado. Então, assim, o objetivo das reposições é exatamente esse. É fazer com que você trabalhe com produtividade máxima possível e fazer com que essa produtividade te traga benefícios em todas as tuas áreas, sabe? Então, é mais ou menos isso. Eu creio que hoje você vive isso, porém, claro, a gente sempre tem um ajustezinho para fazer, né? Ninguém vive linear todo tempo. A gente sai final de semana, então segunda-feira geralmente tá um pouquinho mais inchadinho, porque final de semana, sei lá...
pode ter tido um vinhozinho ou não, mas pode ter tido alguma alteraçãozinha alimentar, enfim. Mas o pior dia, a segunda-feira, é o dia mais inchadinho, terça pra frente, ali até sexta, são dias mais tranquilos. Uma coisa que você não sabe, eu já fazem alguns anos que eu venho tentando tratar a minha questão hormonal. Então, a minha testosterona sempre esteve baixa, e eu sentia os efeitos disso, né? Já cheguei até a tomar remédios controlados para sanar o efeito da testosterona baixa, porque eu tentei o gelzinho, deu certo, já tentei injeção, deu certo, tentei outros tipos de medicamentos e tive efeito colateral, então eu tinha um trauma muito grande em repor e estava tentando viver com aquilo. Quando eu te conheci, eu senti muita segurança em poder me cuidar com você, ou melhor, em permitir você cuidar de mim, porque o seu trabalho é mais do que eu me cuidar, é você transferir a confiança de alguém que tem experiência para fazer a sua saúde de fato existir, né? Sim, sou um orientador, né? Eu mostro o caminho e oriento. E o que, além de eu ter te conhecido, ver tudo que você faz e ter a segurança de fazer com você, tem uma parte que você não sabe da história. Quando você falou pra mim, falou, Mari, a sua testosterona tá muito baixa. Se eu não me engano, tava 0,3. Você falou assim, e isso é muito perigoso pra sua saúde. Eu falei, por quê? Porque pra mim, até então, a vida inteira eu tenho a testosterona baixa, eu tô aqui, né? Agora é perigoso, a minha cabeça assim. Não te questionei, mas pensei. Sim. Você falou assim, ó, a primeira coisa é produtividade. Você ficar mais produtivo e tal. Imagina você que já acorda às 5 horas da manhã e treina, como é que você vai ficar e tal. Isso. Mas isso de cara não me pegou muito, porque, pô, tá legal, vou ficar mais produtiva, bacana. Ele falou assim, segunda coisa, o risco cardiovascular. A testosterona baixa, ela pode comunicar e você pode ter uma parada cardíaca e tal. Prejudica muito. Legal, daí você falou isso. O coração. E a terceira é a parte da memória e da foco, concentração. Então, se a sua testosterona tá baixa, você pode ter problemas de concentração, sem contar que você pode ter lapsos de memória e apagões. Você me falou isso? Isso. Você não sabe dessa história. Naquela semana eu não contei pra ninguém. Teve um dia que eu acordei à noite, eu tinha certeza que eu ia ter um infarto. Tinha certeza. Eu acordei assim, eu não conseguia respirar, nunca tinha sentido isso na vida. E daí se você for falar com ele, nossa, é crise de ansiedade. Eu até hoje eu não sei o que é, porque eu não busquei, porque depois passou. Aí aconteceu aquilo, eu guardei, eu achei estranho. E acho que poucos dias antes da gente conversar, eu moro bem próxima do meu escritório. Eu tinha saído do escritório, eu entrei pra subir e eu tive um lapso de memória. Eu não sei como que eu cheguei no meu escritório. Eu tive um apagão. Um apagão e subiu Aí a hora que eu cheguei lá, eu falei assim, onde que eu tô? E eu fiquei preocupada. Eu falei assim, tem alguma coisa acontecendo comigo? E aí quando eu conversei com você na sequência, você me falou aquilo, então assim, fez muito sentido. Porque talvez ali na questão da produtividade, não é que eu não possa melhorar, mas não estava me afetando tanto. Eu sabia que eu podia melhorar e tal. Que eu sentia que eu não estava no meu potencial máximo, né? Sim. Mas quando você falou os outros 2 pontos, eu falei assim, é mais do que eu ter medo de um efeito colateral, é mais do que eu me preocupar com uma estética, é mais do que uma questão de libido, é mais do que qualquer coisa. É uma questão de sobrevivência. Perfeito. Se eu não tenho os meus hormônios, que são aquilo que me mantém viva, que faz o meu corpo girar, eu estou fazendo ele travar. É simples. Exato. Então, se você tem medo de cuidar dos seus hormônios, porque alguém falou pra você que, nossa, cresce pelo, nossa, cresce isso, nossa, cresce aquilo, deixa eu te falar. Se os seus hormônios, eles não estão regulados, é porque o seu corpo, a qualquer momento, pode ser paralisado. Simples assim. Não é sobre você querer mais, é sobre você fazer funcionar o seu corpo, a sua saúde e aquilo que te sustenta todos os dias. Isso. E veja o que é interessante nisso tudo. O corpo da gente, ele tem em todo local desse organismo, receptores que a testosterona toca. E a área da memória, por exemplo, é cheia de receptor de testosterona, né? O córtex cerebral é cheio de receptor. Então, quando esse hormônio toca, ele torna aqueles neurônios mais produtivos. Ele toca naqueles receptores neuronais, naquela região, e faz com que você, por exemplo, gere mais métodos durante o mês. Sim, e aí é uma outra coisa que me preocupa, porque hoje o meu trabalho ele é totalmente criativo, né? Isso. É claro que é uma troca ali, eu falo que o cliente ele é a matéria-prima e a gente é a produção. Só que dependendo do serviço, a gente tem uma linha de produção, mas dependendo do serviço, a linha de produção é meu cérebro.
Sim. Então, se eu vou criar um método para você, a gente tem alguns produtos, né? Então, a gente faz a produção de livros, apostilas, planners e metodologia. A metodologia é um serviço muito criativo. Eu vou ter uma troca com você, eu vou entender o que você precisa, vou te fazer perguntas para extrair, organizar, estruturar e metodizar o seu conhecimento com base em um objetivo. Esse processo é totalmente criativo. Sim, sim. É totalmente criativo. Veja, sabe o que eu vejo mais? Que você falou lá no início dessa conversa aqui da gente? Você falou um pouquinho ali de ansiedade, disso, daquilo. Os pacientes, as pessoas que têm ansiedade, a maioria delas, às vezes tem deficiências hormonais, que os hormônios, por sinal, são moléculas que controlam a produção de substâncias que são aquelas substâncias que o teu psiquiatra está ali fazendo um controle, ou seja, passando um medicamento para ela subir ou para ela descer. Mas quem faz a organização dessa produção são os hormônios do corpo da gente. Então, se nós temos baixa hormonal, seja um testosterona, um estradiol ou outros hormônios, o que é que vai acontecer? Eu não vou produzir uma serotonina em grande quantidade, eu não vou produzir uma dopamina para me deixar motivado, para eu ter vontade de vencer na minha vida, para eu levantar de manhã e dizer, agora esse negócio vai dar certo, agora eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer uma reunião durante a caminhada, eu vou fazer um café. Isso é dopamina, se ficar dopaminado, é você estar ali com os hormônios em dia, produzindo os neurotransmissores que a gente chama dessas moléculas aí que eu te falei, e muitas vezes não é só o antidepressivo, não é só o ansiolítico. O ansiolítico, ele faz parte, muitas vezes, desses tratamentos de ansiedades. Mas a maioria dos tratamentos de ansiedades, eles têm por a combinação um hormônio como a testosterona para fazer com que aquela pessoa ela realmente se regule. Infelizmente, a gente não consegue ver isso com uma forma frequente. A gente consegue ver só uma grande quantidade de medicamentos ansiolíticos, 3, 4, às vezes até uma quantidade abusiva, mas a gente não vê o que está faltando realmente no corpo. Eles querem resolver o sinal e o sintoma, mas não querem resolver a causa, né? Que é a raiz do problema. É como eu sempre digo, poxa, a menina tá cheinha agora com 20 anos de idade hoje, certo? Ela começou a ganhar peso quando? Quando ela tinha 11, o que foi que aconteceu? Ah, entende, os pais se separaram. Então eu preciso de uma equipe multidisciplinar para essa mulher. Eu preciso de uma psicóloga, eu preciso tratar essa ansiedade dela, porque foi lá atrás que ela teve esse problema. Eu preciso de uma nutricionista para entrar ali com alguns alimentos que ajudem a ansiedade, diminuir as compulsões e por aí vai. Então, e um médico para saber onde estão as bombas no campo minado. Eu falo assim, sabe? A gente tem que saber onde é que estão as bombas. Ó, tem uma bomba ali, outra colar, outra colar. A gente vai ter que desarmar. Você não pode pisar. A gente vai ter que passar para esse campo minado. Então, quem faz isso sou eu. E os meus colegas, que são os outros das outras profissões, eles também me ajudam a poder conduzir. Só que isso é muito difícil de ver. Bastante difícil, entende? Então, tudo ali vai um trabalho multidisciplinar que você falou aí, dessa parte hormonal que lhe ajudou, é exatamente isso aí. Isso é a cereja do bolo, cara. Isso é a cereja do bolo. O que você fez aí, nada mais, nada menos, foi colocar o teu metabolismo em primeiro lugar e fez com que o teu corpo funcionasse melhor. Então, isso é muito interessante. O corpo funciona como um todo melhor, sabe? Então, você tem, além de uma sobrevida melhor, porque o coração vai funcionar melhor, mas não é só o coração que vai funcionar melhor. A glicose vai regular mais, a pressão arterial vai melhorar mais. Ah, Samuel, mas muito hormônio vai piorar. Pô, a gente não tá fazendo muito hormônio, a gente tá fazendo uma reposição, é diferente, né? Tudo demais é veneno. Se eu beber água aqui demais, vai dar errado pro meu corpo. Então, eu vou ter problemas. Então, é justamente isso, é saber dosar. O problema hoje é ter essa consciência de que cada um é um ser particular. Só que hoje, a gente não consegue ver isso de uma forma muito clara, porque para conversar 40 minutos e entender quais são as causas, não é qualquer um. Você tem que saber perguntar. Isso, não é saber nem responder, é saber as perguntas ideais, as perguntas melhores para você saber de onde vem o problema. E olha que interessante, você pega o seu conhecimento, você faz pergunta e cria uma solução. Eu pego a minha experiência, com base no seu conhecimento, faço as perguntas e trago a solução. No final das contas, muito bom. O nosso trabalho é parecido, mas a finalidade é diferente.
A gente, na verdade, a gente se conectou com pessoas na vida da gente para transformar a vida dessas pessoas, para melhorar a vida dessas pessoas, e só que você de uma forma, eu de outra, mas no final das contas, se a gente juntar os dois, a gente vai ter prosperidade com essas pessoas do mesmo jeito. Prosperidade, falo em todos os âmbitos, né? Sim. Saúde, espiritual, enfim. E, poxa, isso é incrível, cara. Poxa, eu não tinha como convidar outra pessoa. Fala aí do teu dia a dia. Deve ser corrido e você suplementa também aquilo lá que você me falou, mas tuas alimentações, você consegue seguir certinho, Mari? Consegue fazer nos horários? Poxa. Tô trabalhando pra isso. Mari, fala a verdade aí. Tô trabalhando pra isso. Você faz exercício bem cedinho. Faço, 5 horas da manhã você tá nativa. Eu acordo todos os dias, uma média de 4h30, 5 horas da manhã, treino das 6 às 7. Aí eu vou e começo meu dia. Caramba, máquina. Vou dormir uma média de 10, 11 horas. Eu tenho uma necessidade ali de sono de 5 a 6 horas. Certo. Até quando eu posso dormir mais, eu acordo cedo. Ontem mesmo a gente teve um evento, eu cheguei bem tarde em casa. Aí eu queria dormir mais, mas não rola. Como é que você tá conciliando essa vida de mãe, esposa, palestrante, geradora de método, empresária? Deus, né? Não tem explicação não. Deus, milagre divino. Não tem como, porque milagre divino. Coisa demais, filha, coisa demais. Você faz assim e consegue resolver tudo. Mas tem um segredo nisso, eu não assisto televisão. Ah, então você já ganhou tempo, né? Não assisto televisão, não assisto novela, seriado. Não assisto nada disso, não. Não acompanho os outros no Instagram, faço nada disso, não. Ei, mas me acompanha no Instagram. Você me acompanha no Instagram. Eu entro muito pouco, porque não dá tempo. Então eu entro, eu vejo um pouco ali as pessoas que, né? Eu gosto, mas eu não consigo ficar muito tempo. O problema não é você acompanhar as pessoas no Instagram, ver série ou ver novela. O problema é você fazer tudo isso sem nenhum objetivo. Porque quando a gente começa a passar pela vida sem dar significado para tudo que a gente está enxergando, de fato a gente perde tempo. O que é que te chama a atenção no Instagram? O que é que te traz? O que é que assim, você enxerga valor? Em que tipo de conteúdo do Instagram hoje? Eu gosto de conteúdo que gera resultado. Para mim a palavra-chave, a palavra da vida é micro-resultado. Tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que gerar micro-resultado. Seja na minha vida, seja na vida do outro. Eu respeito muito o tempo das pessoas. Então, sempre que eu vou palestrar em algum lugar, eu vou gravar um conteúdo, eu vou fazer alguma coisa, eu busco gerar micro-resultado em alguém. Por quê? Se a pessoa não está ficando ali, se a pessoa não está naquele lugar, é porque você acredita que o seu tempo ali não vale a pena. Então, por exemplo, hoje você poderia estar em outro lugar, mas você está aqui hoje, porque de alguma maneira, no seu inconsciente, você acredita que estar naquele lugar não vale a pena e estar aqui vale a pena. A mesma coisa comigo, a mesma coisa com todo mundo que está aqui. Eu poderia estar em outro lugar, mas eu escolhi estar aqui porque alguma coisa me comunica que estar aqui com você vale mais o meu tempo do que estar em outro lugar. Sabe aquele amigo que você quer marcar um café e não consegue? Não é que você não gosta dele, é porque em algum lugar do seu cérebro você acredita que o tempo com aquela pessoa não vale a pena. Isso. Eu sei que dói, amigas, amo vocês, mas não é por mal. A gente não consegue, porque a gente está focado no quê? Em resultado. E aí, se você para o seu resultado para fazer, sei lá, algo de lazer ou algo assim, você não consegue. Você fala, poxa, eu tenho tanta coisa para fazer, mas não tô falando que isso é certo, tá? Então, a gente tem que dar micro resultado pra gente. Então, se você quer fazer alguma coisa que está fora do seu trabalho e não tá arrumando tempo, você tem que dar um sentido para aquilo. Tudo a gente tem que dar um sentido, porque senão, de fato, a gente vai viver uma vida sem sentir. E uma vida sem sentir é uma vida morta. Sabe quando você faz as suas imersões e você pede para as pessoas fecharem os olhos? Você não faz isso? Você pede para as pessoas se enxergarem, não pede? Eu peço para as pessoas se enxergarem também quando elas estão comigo. Eu peço para elas fecharem os olhos e criarem a mentalidade aos poucos que elas têm que ter antes de conquistar. Tipo, o gerente de uma empresa, ele tem a mentalidade de gerente antes de ser nomeado gerente. Ele já está gerenciando. Chega o CEO, chega o dono da empresa, ó, você tá, comunica só que o cara é gerente. É a mesma coisa. O cara que vai emagrecer, ele já tem que se comportar como magro. Como magro. Ele já tem que ter atitude de magro. Ele não pode ter atitude de cara gordo, não. É aquele cara que tá preguiçoso, aquele cara que não quer fazer nada, aquele cara que tá ali comendo de tudo, não. Ele tem que ter a atitude de um cara que já venceu. Então só falta ele chegar lá e vencer. É isso que eu coloco na cabeça dos meus pacientes. Eu peço também para fechar os olhos, mesmo jeito que você faz aí. Só que eu faço da minha forma, né? Então eu peço, imagine agora você dessa forma. Você vai ter que se enxergar
assim. Você vai ter que criar um caminho agora. É meio que estivesse fazendo um storytelling direitinho ali para a pessoa chegar a um momento e dizer, poxa, isso é possível, sabe? Porque a pessoa não consegue Isso faz sentido. enxergar porque valor nela. A pessoa que ela, principalmente uma pessoa que ela tá acima do peso, ela nunca foi magra, ela não consegue se enxergar. Você acha horrível. Antes de eu emagrecer a primeira vez, eu só queria estar mais magra. E eu olhava no espelho, eu já tinha emagrecido, eu não me via magra, porque eu não tinha uma referência da Mari magra. Isso. Aí eu precisei engordar um pouquinho pra me achar magra. Perfeito. Entendeu? E aí hoje eu entendo. Daí quando eu engravidei, eu tinha a referência da Mari magra, porque a Mari estava grávida. Então, é muito difícil. Pensa a pessoa que foi a vida toda acima do peso. Você fala pra ela magra, ela não vai se identificar no espelho. Ela acha que ela tem que ser daquele jeito. Conheço pessoas que precisariam perder 40 quilos, mas elas falam pra mim que elas querem perder 5, 10, porque vai estar bom, elas não querem ser muito magras. A mudança de mentalidade é Aí eu fico assim, eu tenho 10 quilos pra perder. E o pessoal olha pra mim e não me acha gorda. Não, mas você diz sempre que tem 10 quilos pra perder. Eu sou exagerado, mas modo de dizer, tá? Modo de dizer. Aí tem gente que tem e não admite que tem. Sim. Mas por quê? Será que você tem medo da resposta ou da responsabilidade? Porque a partir do momento que você toma consciência que você tem algo pra fazer, você tem que tomar uma atitude. Claro. Então é muito mais fácil a pessoa virar e falar que não precisa do que ela falar que precisa e falar que ela não tem coragem de fazer. Isso. Faz sentido? Total. Porque eu até falo assim, quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que fazer algo a respeito. Eu até brinco, né? Eu falo assim, de certo, eu não devo estar querendo emagrecer, porque eu como um doce. Porque quem quer não faz isso. Mas Claro. eu brinco, né? Nesse sentido, mas é verdade. A pessoa passa todos os dias pensando naquilo, mas fica todos os dias sem fazer nada a respeito. Como que você quer de verdade? Você quer o quê? Você quer que caia do céu? Eu falo que eu não acredito em coincidência, eu acredito em observação. Sempre tem alguém olhando. Sempre tem alguém olhando, o universo está olhando. E se você está tendo postura e você está tendo atitude para que aquilo aconteça, as coisas vão acontecer na sua vida. Não importa o lugar que você está, não importa o ambiente que você viveu, não importa de onde você veio. Sim, o ambiente importa, ele influencia, mas existe um ambiente que é muito maior do que o lugar que a gente cresceu, é do lugar que a gente veio. Em cada um de nós tem o DNA de Deus, o DNA do céu. Isso é maior do que qualquer coisa. Então eu posso ter crescido num ambiente ruim, eu posso ter tido tudo ruim na minha vida. Mas se eu escolhi tomar posse do meu DNA, não tem como as coisas darem errado na minha vida. Para você acha que o que é o ponto-chave de uma transformação é o medo ou é a motivação de mudar? É o medo de ficar pior do que já tá? Ou é a motivação naquele momento de virada de chave e começar uma mudança a partir dali? O que é que você acha, assim, de relacionada à mudança? Aquela mudança realmente da água pro vinho, vamos dizer assim. Eu acho que tem pessoas que são motivadas pelo medo e são pessoas que são motivadas pela motivação. Eu não sou uma pessoa motivada pelo medo. Você vai virar assim pra mim, nossa, Mari, se você comer um chocolate todo dia, não vai acontecer nada comigo. Eu falo, legal. E se acontecer alguma coisa com você? Não, mas mesmo que acontecer, eu não sou uma pessoa que eu sou motivada pelo medo. Sim. Começa a falar que esse trem de medo pra mim não funciona. Eu sou pela motivação. Tá. Por que eu estou fazendo aquilo? Porque é um processo diário, né? O medo não é um sentimento diário, né? Sim. Então, a motivação tem que ser. Para mim, a minha maior dificuldade é o seguinte: uma coisa é você ter consciência, outra coisa é você conseguir praticar essa consciência. Muitas pessoas não fazem porque não têm consciência que aquilo é possível. E muitas pessoas sabem que é possível, mas não conseguem executar aquilo. Então, Isso. o que me frustra é, por exemplo, eu vou dar um exemplo na gravidez. Eu sabia que eu não tinha que comer doce. Sabia, ia fazer mal, mas eu ia lá e comia, eu ficava mal, eu falava, poxa, eu sabia que eu não tinha que comer, como eu fui fraca, eu fui lá e comi. Tudo bem, tem a questão hormonal, mas eu me cobrava por aquilo, porque eu sabia, tinha toda a consciência de tudo que eu não podia fazer, e mesmo ia lá e fazia. E isso é bíblico, né? Aquilo que eu temo, eu atraio. Sim. Então, pra mim hoje, é saber, na minha vida, tá? Eu sei cozinhar, eu sei fazer comida saudável, eu sei fazer um monte de coisa, mas muitas vezes, pela rotina e tudo, eu tenho uma dificuldade de parar, cozinhar, organizar o meu tempo pra fazer isso. Aí isso me frustra. Eu falo, mas o que eu tô fazendo com a minha vida? Porque se eu não cuidar de mim, quem que vai cuidar? Então, isso é uma coisa que me frustra. Mas aí, pra eu não me frustrar e entrar em pânico, eu fico falando, então tá, calma, vamos lá. O que hoje eu consegui arrumar isso? Então tá, então essa semana eu arrumo isso, semana que vem é isso e aquilo. Na outra semana é isso e aquilo. Eu vou criando blocos. Porque eu sei que eu sou uma pessoa que talvez eu não vá conseguir arrumar tudo de uma vez. E se eu tentar e não conseguir, é pior. E eu vejo que muitas pessoas nem começam por ter medo de falhar. Porque vamos lá, imagina que você tá acima do peso,
se alimenta muito mal, cheio de problema de saúde. Aí hoje você acorda, fala, eu vou mudar. Aí você tá lá 6 meses, se alimentando direito, tudo, e você não teve resultado. Esse é o maior medo das pessoas. O maior medo das pessoas não é fazer e não funcionar. O ambiente influencia. Com certeza. O ambiente muda o jogo também. Com certeza, com certeza. Você tem medo de envelhecer? Você tem medo de envelhecer? Não medo, mas não é legal, né? Mas faz parte. Tá, mas você, assim, óbvio que você se cuida pra caramba, eu te conheço e tal, mas você tem um receio na sua cabeça de que se você envelhecer, talvez você não se sinta com autoestima tão boa ou então não consiga produzir tanto quanto você produz hoje. Você tem que diminuir o ritmo, né? No meu caso, essa questão da autoestima é um buraco um pouquinho mais profundo, tá? Essa parte da minha história você também não sabe. Eu até pouco tempo atrás, não fazia muito tempo, eu não me achava bonita. Isso não faz muito tempo. Pra você ter noção, quando eu era criança, eu tinha certeza que eu era feia. O primeiro menino que deu em cima de mim, eu achei que ele tava tirando sarro da minha cara. Com quantos anos de idade? Sei lá, 13. Achei que ele tava tirando sarro, 13 exagerei, mais uns 12. Eu achei que ele tava tirando sarro da minha cara. Por quê? Porque eu não me achava. Eu tinha o dente aqui, eu não sorria, porque eu tinha os tipos de peso há muito tempo. Enfim, várias coisas eu não me achava bonita. Não me achava. Então, até pouco tempo atrás, se eu tirasse uma foto e eu não gostasse, e você postasse no seu Instagram, eu ia pedir pra você apagar. Entendi. Eu ia pedir pra você apagar. Hoje, eu só não reposto. É muito mais fácil. Até quando o pessoal posta umas fotos bonitas, a minha lá no Instagram, né? Hoje postar uma bem bonita. Eu relevo. Por quê? Eu entendi. Teve um dia, foi depois que eu tive a Penélope. Eu não tinha conseguido voltar pro meu peso. E eu lembro que eu passei uma semana muito triste. E eu não sou uma pessoa triste. Eu mal tô conversando com todo mundo e animada. Então eu passei uma semana muito triste. E eu cheguei. E quando acontece alguma coisa na minha vida, eu questiono. Eu questiono meu coração, eu questiono Deus, eu questiono tudo. Porque eu prefiro questionar do que endurecer meu coração. Porque a partir do momento que você endurece seu coração, você morre, tá? Sim. E aí eu cheguei pra Deus e falei assim, Deus, fala pra mim o que tá acontecendo comigo. Me mostra, porque isso não é uma vida. Tá tudo bem com o meu casamento, tá tudo bem com a minha filha, tá tudo bem com a minha família, tá tudo bem com o meu negócio, a gente tá crescendo, porque eu estou mal. Aí ele foi e me mostrou uma cena, eu tinha acabado de nascer, a minha mãe olhou pra mim e falou assim, credo, que feia, parece macaco. É aí que eu ia chegar. Se você tinha algo lá de trás que gerou algum tipo de trauma que fez você ficar aí, na hora mudou a cena, tal, imagina, minha mãe não falou por mal, né? Parece. E minha mãe me acha linda. Pela minha mãe sempre acha filho lindo, né? e aí aquilo ficou de alguma maneira. Sim. E aí nesse momento Deus falou assim pra mim, a partir de hoje, toda vez que você se olhar no espelho, você vai se ver como eu te vejo. Aí eu olhei no espelho, eu tava me vendo igual. Eu falei assim, eu não tô vendo, mas eu vou ver. Eu não tô vendo, mas eu vou ver. E eu fiquei naquilo, então aquilo já melhorou muito. Só que eu falo que quando a gente tem uma ferida, a gente não cura ela de uma vez. Ou pelo menos eu não consegui curar a minha de uma vez. Então eu já melhorei muitas coisas. Mas eu sei que eu tenho que melhorar outras. Então talvez essa questão do envelhecimento, não é que eu tenho medo de envelhecer. Mas talvez tenham feridas que eu ainda não consegui tratar e que isso vai me recordar, isso vai me resgatar uma dor que eu nunca acessei. A terapia não te ajudou nesse período aí? Eu acho que eu não sou muito boa pra falar nesse assunto, não. Pois então, tipo, a terapia, ela entraria ali tentando fazer um significado dessas coisas, né? Se eu vou da terapia, eu vou ser bloqueada. A gente vai até amanhã nesse negócio, né? Não, aí eu não sei se as pessoas vão gostar mais de mim. Porque assim, eu tenho uma tese que eu só gosto de falar do problema quando eu tô sentindo o problema. Então, por exemplo, eu tô mal agora, eu quero falar com você. Agora, semana que vem eu já superei. Eu não quero falar com você do que eu senti semana passada. Mas será que você superou mesmo? Entendeu? Eu não quero lembrar, né? Vamos lá, eu vou na terapia. Eu briguei com meu marido hoje. Tá. Aí amanhã a gente tá bem, já fizemos as pazes. Aí semana que vem eu tenho a terapia. Ela falou, ei, como é que foi sua semana? Daí eu vou lembrar que eu tô bravo com ele. Eu saio da sessão brigando, você tá doido? Então aí pra mim não funcionou muito bem. Eu não tenho esse perfil. Ou talvez eu não encontrei profissionais ali que conseguiram... Que não se conectou, que não houve a troca, a entrega, né? Pode ter sido isso. Porque eu
Mas eu não tenho nada contra, Não, mas claro. é que a minha cabeça funciona só um pouco diferente. Não, isso aí cada um tem a percepção. Eu acredito sempre que essa base de todo o trauma, o problema, todo aquele miolo, vamos chamar assim, aquele miolo do problema onde aconteceu lá atrás, que aquele problema naquele momento ali, no momento de hoje, a gente tem que, como se fosse dar uma limpada naquilo ali para não ficar inflamando o cérebro da gente de forma Então, inconsciente. tem um jeito, assim, a minha terapia é escrita. Certo. Eu acordo de manhã, converso com Deus, escrevo. Eu tenho mais de 1000 poesias escritas. Uhum. Eu escrevo muito e é um jeito de eu expressar, às vezes, o que eu tô sentindo ou qualquer outra coisa que eu queira escrever. E tem um jeito de você esvaziar isso. Você vai fazer uma lista. De um lado da lista, você vai colocar todas as coisas negativas que você e o mundo já falou a seu respeito. E do outro lado da lista, você vai colocar o oposto disso. São as coisas positivas. Sim. Então, isso é uma transferência, porque o que acontece? Unidades de medida são 0 e 1, né? São bits. Sim. E o 0 é como o mundo te vê, e 1 é como Deus te vê. Quem tem filho sabe que o filho pode fazer xixi na boca e você vai falar, nossa, que linda, a bexiga está funcionando. Verdade. Ou seja, o nosso pai, ele nunca vai ver a gente de uma maneira negativa. E sempre que a gente ou o mundo joga algo negativo na gente, aquilo não é negativo. Aquilo é uma necessidade de algo positivo que precisa ser visto. Vou te dar um exemplo. Você, como um médico, só pode falar que alguém não é um bom profissional porque você é um bom profissional. É como se estivesse gritando, cara, você não tá vendo quão incrível eu sou? Eu só posso falar que alguém é preguiçoso porque eu sou muito agitada. Eu só posso falar que alguém é bagunçado porque eu sou muito organizada. Então eu só consigo identificar a falha do outro porque aquilo sobra em mim, não porque falta no outro. Qual é o teu principal defeito? Meu principal defeito? Que você enxerga? É difícil, né? Falar assim, meu defeito, tem vários. Qual é a principal qualidade que você tem? Também é difícil. Esse é tudo principal, não tava preparada. Essas perguntas a gente tem que conversar antes, viu, Brasil? Antes, tem que combinar. Esses trem assim. Provavelmente seja a mesma coisa. Só que com perspectivas diferentes. Eu tô com você. Bora. Acredito, tô contigo. Rápida Confio. demais, objetiva demais, resolve muita coisa ao mesmo tempo. Isso é uma qualidade incrível. Se olhar por outra perspectiva, impaciência. Faz sentido. Entende? Eu tenho que resolver tudo agora. Paciência. Outra perspectiva. Provavelmente a impaciência pode ser. Mas eu não sei se é o maior. Agora vamos olhar Mas pro é um outro que eu- lado, é uma coisa boa. Quer dizer, uma coisa que te prejudica, mas é uma coisa que te faz bem. Depende do momento também. Né? Existe um teste de escrita que você faz para identificar o seu perfil, né? E no meu perfil, eu sou extremamente criativa. E da mesma maneira que a sua escrita revela quem você é, você pode alterar sua escrita para curar ou para tratar aquilo que você tem. E eu sou muito criativa, eu sou muito assim. E aí a psicóloga que fez esse teste em mim, ela falou, tá vendo isso daqui? Significa o quão criativo você é. Se você fosse uma advogada, por exemplo, eu ia pedir para você mudar o seu M. Mas pelo que você trabalha, você está num ambiente perfeito. Eu não posso mexer nisso. Poxa, que interessante. Não, isso daí é interessante, depois eu até te explico. Cara, a gente vai ter que ter uma conversa depois sobre isso aí. É bem legal, bem legal. E depois eu vou conversar contigo também, porque eu escrevo com as duas mãos. Só que com a mão esquerda o meu M é de um jeito e com a direita é de outro. Eu também escrevo com as Aí duas lascou mãos. tudo, né? Só que eu gosto mais da esquerda, porque é mais elegante falar que você é canhota, né? Eu escrevo mais com a direita, porque a Não. minha esquerda sai deitada pro lado direito. Não, eu escrevo mais com essa, porque quando eu comecei na escola, eu era canhota, a professora falava, não, tá errado, pega com a outra mão. Não, tá errado, pega com a outra mão. Daí eu comecei a escrever. E também eu dei aula há muito tempo, então dependendo do lugar que eu tava virada, eu escrevia com a mão direita. Mas sempre que eu pego com a esquerda. O meu da esquerda foi pela necessidade. Engessei o braço direito, só tinha o esquerdo pra fazer as provas do colégio. Ah, Então pronto. tinha que aprender. Aprendi e continuei. Fiquei na esquerda um bocado de tempo. Somos Virei bidestros. canhoto. Virou Foi canhota. pela necessidade, né? Você, do jeito que deve ter sido genético mesmo. Consegue escrever, inclusive, Então. deve ser com as duas ao mesmo tempo, se duvidar, né? Cara, Pode ser. É provável. qual foi o cliente que deu, assim, tipo, vamos dizer assim, esses mais famosos que você já atendeu? Joel J, por exemplo. Você já atendeu Joel J várias vezes, escreveu. Pablo Marçal você já atendeu também. Uhum. Qual foi, assim, o que te surpreendeu mais? Tipo, rapidez de fazer o que ele queria que você fizesse. Do dia pra noite, pá, resolvi esse problema aqui, ele queria que fizesse isso aqui, pá, consegui. Ou então uma coisa
bem diferente que você não esperava, que algum deles pediu para fazer um material, seja uma apostila, alguma coisa para algum curso, e você teve dificuldade de fazer. Eu vou responder de uma maneira diferente. Eu sou dessas. Vai. Vamos lá. O que mais me surpreendeu de tantas pessoas que eu atendi, então, por exemplo, entre Joel, Pablo, Kaiser, André Menezes, Carlos Buchies, Bela Falcone, Marinava Calegaro, Samuel, enfim, várias pessoas que eu atendi, é que cada pessoa ensina do jeito que ela aprende. Então, se você acha que aquela pessoa é muito profunda, não é que ela é muito profunda, é que ela precisou ser profunda para ter resultado. E se às vezes você acha que aquela pessoa é rasa, não é que ela é rasa, é que ela pega pouco e faz muito. E cada pessoa tem o seu jeito. E é interessante, porque, por exemplo, a gente tem alguns profissionais, né, que aos olhos dos leigos eles são concorrentes, mas quem entra sabe que o trabalho é diferente. E a gente fez projeto de 5 da mesma área e não tem nada a ver um com o outro. Então, isso pra mim é o que mais marcou. E agora, vou falar um caso recente, é porque a gente já fez mais de 600 projetos. Aí é difícil lembrar. Mas um que recente que me marcou foi da doutora Elisiane. Ela trabalha com investimento. Sim. E quando a gente fez o livro dela recentemente, e quando ela me procurou, ela queria contratar o serviço de entrevista. E eu conversei com ela, falei assim, precisa não. Ela, porque eu falei, não precisa, confia em mim, não precisa. Ela, não, Mari, mas eu sinto que precisa. Eu falei, não precisa, confia em mim, não precisa. Orientei tudo. Lá em 3 dias, ela me mandou todo o conteúdo. 3 dias. Mandou todo o conteúdo. Se eu errei pra 4, mas foi muito rápido, assim. Ela gravou 5 horas de conteúdo pra gente fazer o livro dela. Nós aplicamos a nossa metodologia. A hora que a gente mandou pra ela ler, ela aprovou em menos de uma semana ali. E a gente conseguiu fazer o processo todo numa velocidade mais rápida e ficou sensacional. Assim, o livro ficou prático, didático, lúdico. E ela falou, nossa, Mari, foi muito boa, né, essa experiência. E ela tava insegura, por quê? Apesar dela ter muito resultado, transformar as vidas, existe uma crença que você não é capaz de fazer aquilo. Quem é você para fazer um livro, né? E não é assim. O livro é apenas uma ferramenta para você comunicar com o mundo a sua mensagem. É só isso. Essa tese que você tinha que ficar um ano inteiro escrevendo, que tinha que ir pro mosteiro, isso daí acabou. Na época que o pessoal escrevia na pena. Igual o pessoal falou, nossa, mas eu vou falar o meu livro, então vai tirar todo o dom da escrita? Eu falei, moço, o pessoal só escrevia antes porque não tinha computador para digitar. Por favor. Entendeu? Hoje a gente já tem computador para digitar e hoje a gente tem microfone para falar. Qual que é a diferença entre você falar e escrever? É apenas a distância da informação. Se você pensa e você fala mais rápido do que você pensa e você escreve, por que você não pode falar? É a sua história, é a sua essência. Então, assim, a gente desmistificou esse processo, sabe? Então, para mim, o dela marcou. E teve também a mãe de um amigo meu, 75 anos, ele fez para ela de presente um livro de poesias. Foi mesmo. Foi, aí ele me mandou as poesias, a gente transformou um livro, ele deu de presente pra ela, ano passado, no aniversário de 50 anos dele. Meu Deus, eu não consegui estar presente, infelizmente, a ler, mas foi assim, ele mandou o vídeo, foi emocionante. Ele prometeu que a mãe dele seria uma escritora. Então, assim, pra mim, eu não tenho uma história preferida, ou algo que me deu mais trabalho, ou que me marcou. Eu vejo cada pessoa como única. E pra mim não importa se ela tem milhões de seguidores ou se talvez ela nem tenha Instagram. Se essa pessoa, ela quer passar uma mensagem pro mundo e de alguma maneira eu posso ajudar, me coloco à disposição. Incrível, incrível, cara. Eu sou prova disso. Afinal, as pessoas, muitas delas têm um sonho de ter um livro, né? De escrever um livro, de ter uma obra com seu nome, de ter um livro com a capa com sua foto. Muitas pessoas têm esse sonho. Inclusive, foi o meu sonho, olha, isso, pra você ter ideia, Já, né? Zoom? É. Então, cara, eu por te admirar, não é só por te admirar, é porque eu encontrei em você uma pessoa que transmitiu da mesma forma que eu transmiti para você como médico, como amigo, você me transmitiu muita segurança. E você realmente transforma a vida do pessoal, das pessoas que a gente está falando, comentando aqui, de muitas outras, e você transforma de uma forma que você ainda não descobriu, cara. Você não entendeu ainda que o íntimo das pessoas, que elas não te falam, é muito mais forte do que o que você vê. Quando ela te abraça chorando, mas quando ela tá em casa, cara, você não sabe como é isso. É um agradecimento que mistura lágrima
com aquela felicidade. E você vai estar sempre ali na cabeça das pessoas. Você vai estar até ali, o cara fazer 100 anos, ele tá lembrando de você, porque você participou de um momento ímpar na vida dele. Então, primeiro eu quero te agradecer por isso. Você faz parte da minha vida nesse ponto. É uma amiga querida, né, que faz parte aí do meu dia a dia de WhatsApp, pelo menos, do meu dia a dia de WhatsApp, porque eu não tô perto de você todo dia, a gente tá distante. Por enquanto, Brasil. Mas a gente tá bem conectado, isso é bem legal, né? Então, eu tenho aprendido muito você, creio que essa conexão foi bem legal, e eu queria te pedir agora para você falar pra aquela galerinha que tá ali. Você quiser falar agora para que você desse uma mensagem para esse pessoal que às vezes não vê valor dentro de si e que pode mostrar e pode ter muito mais, pode ter um resultado que nem ela sabe ainda, porque não foi trabalhado e não foi visto e não foi treinado talvez, ou então ninguém descobriu. Então eu queria que você falasse e que você passasse essa mensagem, porque é muito importante o que você tem para falar de uma forma muito direta e objetiva. Dentro de cada um de nós existe algo único, raro e com valor ilimitado. Pensa que é como se cada um de nós fosse o Google, tem tudo, mas se eu não pesquiso, eu não encontro nada. Eu falo que se você tem vontade de fazer algo, é porque você tem capacidade de fazer. Você nunca se perguntou porque talvez o seu amigo queira fazer algo e você não, ou vice-versa? Isso acontece por conta da sua coragem. O oposto de medo não é coragem. O oposto de medo é fé. Porque coragem significa outra coisa. Coragem vem do latim, da palavra coractium. É a mistura de cor, que significa coração, e actium, agir sobre. Então, coragem significa fazer agir o que está no coração. Por isso que é a sua coragem, não a minha. É a coragem do Samuel, não a minha. Então, se você tem vontade de fazer algo, é porque você tem coragem e capacidade de fazer isso acontecer. Perfeito. E que a gente nunca perca a nossa fé, né? Nunca perca a fé. Eu quero te agradecer por esse momento aqui. Obrigada. Isso é incrível, Mari. Obrigada. Quero te agradecer por tudo. Posso vender meu peixe? Quem quiser me acompanhar, meu Instagram é Fala Mais, Mari. Claro que nome pode, muito sugestivo, deve. muito sugestivo. Fala muito mais, sugestivo. porque Mari fala muito pouquinho, né? Mas Mari Aí eu fala... nem contei, né? Eu escrevo poesias também. Sim. Você realmente Eu posso fechar falando uma frase minha? deve. Vamos lá. É o fechamento. Fechamento é uma pra gente frase acabar. sua agora. Então tá. As pessoas te admiram no silêncio. Não deixe que isso calhe a sua voz. Já era. Até mais. Obrigado por ter ficado até aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve agora, ativa o sininho e deixe seu comentário.